Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, teremos duas participações, Lívia Cerqueira e Murilo Donato. Juntos, comentam sobre o teatro na cidade de Barra do Choça, além de dividir conosco suas histórias. Desejo a todos um ótimo espetáculo. Olá, eu sou Gabriela Pereira e serei entrevistadora desse episódio. Começando por Lívia. Queria que você nos fizesse uma apresentação, Lívia, contando um pouco da sua trajetória com o teatro. Pode ficar à vontade. Eu sou natural de Planalto, mas atualmente moro em Barra do Choça, também por uma questão cultural, né? Agora que eu consegui passar no projeto da Aldir Blanc e vou ministrar um curso de formação na Barra. Minha trajetória no teatro, ela começou desde muito cedo. Eu tive, né, minhas primeiras impressões do que era teatro, do que eu queria fazer dentro do teatro na escola, no ensino primário. Eu disse para a Yuri que eu me sinto privilegiada, né, em ter esse acesso tão cedo, o que a gente não vê na prática constantemente. E aí eu já comecei, nunca mais saí do teatro, e fui para gincana de igreja, fui para o teatro de rua, onde podia estar me apresentando, levando a lona um todo, uma malha esticada, eu estava lá com o teatro, e sempre com esse teatro voltado mais para as questões sociais, né? Eu sinto que me representa no mundo, e é onde eu mais me encontro dentro do teatro. Além de, claro, todo o lado da fantasia, do que nos tira dessa realidade caótica, é o que nos lembra que a gente pode mudar essa realidade caótica, né? Desde muito cedo eu percebi que essa era a minha vontade e que essa seria a minha profissão, que esse é o meu sonho e que é a partir do teatro que eu vou mudar o pedacinho, né, das minhas experiências e que eu vou levar e vou transportar essas mensagens para o grande público. Quando eu tinha lá para os meus 12, 13 anos, a gente tem sempre, né, fazendo parte do público LGBTQIA+, a gente tem os desencontros, principalmente familiar, né, e o teatro, ele me resgatou, porque hoje em dia eu tô aqui ainda e eu tenho ainda ar para respirar por causa do teatro. É bem clichê falar isso, né? Mas a junção do teatro e da educação, da arte em si, da educação, ela consegue salvar a gente minimamente, assim, até que você está submerso desse universo que é tão brilhante, é tão intenso. E aí, é isso que eu quero. Quando eu chego em alguns lugares e aí a gente já vira a tia do teatro, a tia que chega aqui, a tia que se pinta, a tia que conta história. E isso é muito interessante, isso me ganha. Sabe, é eu levar a política do que é ser um ser político, né? Que é entender que você pode, que você deve falar, que você deve gritar a sua realidade, ou sei lá, se você deve se movimentar a sua realidade, que isso que eu sinto quando eu faço teatro, quando eu levo, quando eu ensino um pouco do que eu sei, quando eu aprendo também, né, que é essa troca gostosa. Antemão, agradeço o convite, é uma honra para mim poder estar discutindo, debatendo essa temática que tanto me agrada. Me chamo Murilo Donato, trabalho com teatro já há algum tempo aqui na cidade, desde 2007,
nós fundamos a Companhia Itinerante de Arte Cênica, a SIAC. De lá para cá, a gente sempre tem buscado fazer apresentação de espetáculos, cujo texto também é formado dentro da companhia. Eu faço a direção, geralmente, dos espetáculos. E para a gente, nesse tempo, né, nesses últimos tempos, a gente acabou que dando um pouco intervalo nas apresentações, por conta de algumas demandas, né, do dia a dia de cada componente até então, e também pela falta de alguns fomentos na cultura. Isso acabou que inviabilizando, de certa forma, a participação nossa em alguns movimentos, em alguns festivais, mas estou retornando, né, desde o ano passado, a trabalhar com um espetáculo e espero dar seguimento. Obrigado, Murilo. Seja bem-vindo. Eu queria perguntar agora para você, porque assim, no nosso podcast a gente faz uma divisão temporal de passado, presente e futuro. E aí, pegando essa linha do passado, eu queria perguntar para você duas vertentes. Como foi o seu passado com o teatro? Como você começou toda essa história? E também, se você pode falar para a gente o que você sabe do passado do teatro na cidade de Barra do Choça. Aqui em Barra do Choça, sempre teve manifestação de teatro, basicamente nas escolas, nas gincanas, antigas gincanas, que tinham gincanas escolares, e também através da igreja católica, especialmente, em algumas igrejas evangélicas também, né? Mas para toda a população e para ir para a praça, aquela paixão de Cristo, então a igreja católica sempre promovia esse tipo de movimento aqui na cidade. Então, vez ou outra, existia esse tipo de manifestação aqui, mas que eu conheço, nunca houve um grupo assim específico para poder estar trabalhando mais tempo com o teatro e rompendo as fronteiras daqui da cidade, né? Eu iniciei no teatro justamente nesse sentido, como aqui vinha sendo executado, através da motivação das gincanas estudantis, que sempre haviam provas culturais, dentre essas a dinâmica da arte cênica, e também tomar gosto pelas apresentações nas escolas. Eu acho que talvez essa seja até uma realidade de muitos do interior, que não tem acesso a uma companhia para participar de oficina, de aulas, enfim, acho que o primeiro contato é na escola. Eu não fui diferente. Na época, aqui na cidade, também existia a Semana de Arte e Cultura. Isso viabilizava o fomento da arte, do jogral, da música, da poesia, da pintura a óleo, pintura livre, fotografia. Então, eram diversas categorias que aqui na cidade tinha sempre essa semana de cultura. Então, dentro desse cenário, eu resolvi participar. Até então, através da gincana, nós tínhamos um grupo de estudantil, chamava a Galera Bleg. Na oportunidade, foi fundado o Grupo Bleg de Teatro. Eu entrei para o grupo que eu fazia parte da Galera Bleg. Nós ajudamos a fundar essa equipe de gincana. Mas eu era muito tímido, sou ainda. Então eu não gostava de me apresentar. Eu participava mais dando um suporte ali na elaboração de um texto, ou principalmente na dinâmica de grupo e tal. Um pouco meio afastado. Só tem que a vontade era muito grande, então no desenrolar das semanas de arte e cultura, bateu aquela vontade de querer apresentar também. Daí eu pensei de que forma eu poderia fazer. Então eu resolvi fazer um monólogo na oportunidade. Eu não me recordo o ano, foi anterior a 2007, perdão. Ainda não existia a nossa companhia, a SIAC. Eu resolvi fazer esse monólogo, porque eu pensei,
Se for para passar vergonha, só sou eu mesmo e aí vai ter problema. Aí, resultado, ela recebeu, o monólogo recebeu a premiação de destaque do júri. Quem ganhou o festival, a parte de teatro, foi outro grupo, e eu fui contemplado como destaque do júri. Aí eu me empolguei com isso, resolvi fazer no ano seguinte um espetáculo. Esse monólogo eu lembro que falava sobre o Nordeste, sobre a divisão do Nordeste do país, tá, um negócio assim. E no ano seguinte, enviesado pela a faculdade que eu estava fazendo de administração, e na época a gente estava debatendo muito algumas escolas filosóficas, né? E aí eu resolvi fazer um espetáculo que falava sobre o capitalismo. O título era O Capitalismo, o Mal de Hoje ou de Sempre. E aí, já não foi um monólogo. Eu coloquei mais um personagem aí, chamei minha irmã. Falei, minha irmã, você é minha irmã. Então, é família. Se for para passar vergonha, repetindo aqui, não, eu topo. E ela já apresentou nesse período anterior que eu falei, que existia essas apresentações no município. Ela também gostava muito de participar de jogral, de teatro. Aí eu a convidei, ela veio. E foi muito bacana a apresentação. Aí no ano seguinte, aí entra uma figura interessante. Eu resolvo fazer, acrescentando mais um agora, já foram 3, já fiquei um pouco mais ousado. Nesse ano específico, eu peguei como base a obra O Alto da Catingueira de Elomar, toda aquela trajetória. E aí a gente fez uma adaptação para o teatro, a nossa forma, ainda, bem rude, bem, enfim, mas assim, foi com todo um sentimento, com toda uma paixão pela obra de Elomar, que a gente sempre foi muito fã, sempre curtiu bastante. Então decidimos dramatizar, por gosto mesmo artístico. E aí a gente ganhou esse festival. E entra uma figura interessante, que o terceiro personagem entra jornando, que vem a seguir comigo no teatro durante um bom tempo. Aí depois disso, houve uma pausa nos festivais aqui de arte e cultura. Eu lembro que eu viajei também, fui para passar uns meses em Curitiba. Aí retornei. Quando eu retornei, eu resolvi escrever um espetáculo, ia ter o festival aqui na cidade, Cultura, Morte ou Vida. Porque na oportunidade, eu via que as rádios, eu ouvia muita rádio Paraná Educativa lá. E eram músicas muito interessantes, músicas que eu curtia bastante, MPB, a Bossa Nova e tal. Cheguei cansado de viagem, eu fui acordado com algumas músicas pelos vizinhos aí, barulhentas tal, que não me agradava. E aí eu, chateado, eu resolvi escrever essa questão, cultura, a morte ou vida, né? E aí a gente só cria um debate entre 3 personagens para poder ver sobre a sobrevivência da cultura. E aí minha irmã sai de cena, ela não poderia apresentar, eu convido uma outra menina que seria muito importante para mim, Tayara Oliveira. Ela faz o papel da cultura e eu crio 2 personagens como se fossem os guardiões, Ganymede e Sirius. Eu fazia um e jornando o outro. Apresentamos aqui, ganhamos um festival aqui e começamos a receber convite para cidades vizinhas. Planalto, Condeúba, Cordeiros. Aí foi quando surge o festival também de teatro em Itabuna e Jequié. Eu fiquei curiosa aqui para saber se essa Semana de Arte e Cultura e esses festivais que tinha em Barra do Choça era patrocinado pela prefeitura? Era a Secretaria de Educação, juntamente com o Departamento de Cultura, que era vinculado à Secretaria de Educação, e a prefeitura que fazia toda a promoção do evento e realização do evento.
E hoje ainda existe esses festivais, essas atividades? Infelizmente, não, já há bastante tempo deixou-se de realizar. Houve uma tentativa de resgate, mas só ficou em uma edição e não teve mais. Isso é ruim para a gente, né? Porque acaba perdendo uma referência e motivando outras pessoas a ingressarem na arte, né? A apresentar seus trabalhos, né? Tendo em vista que era uma semana que contemplava diversas modalidades, diversas categorias, né? Linguagens, e a tendência era sempre crescente. Estava muito bom. Já estava abrindo já para música, por exemplo, para outras cidades. Aí já estavam abrindo para outras linguagens também. Então isso ia virar um festival regional, né? E infelizmente acabou. Aí eu queria saber de você um pouquinho mais de como os festivais foram importantes para a sua história e para a história do teatro aí em Barra do Choça. E, enfim, o que mais você quiser falar sobre isso. O que ocorre? Esse período dos festivais daqui do Sudoeste e do Sul que estava acontecendo, né, esse período a partir de 2009 e tal, eles foram, Gabriela, fundamentais para a minha continuidade e melhoria na dramaticidade. Por que eu digo isso? Porque por existir a concorrência nos festivais, o nível era sempre alto. Então, de certa forma, você era cobrado para você poder dar o melhor e apresentar algo de bom. E toda vez que a gente ia apresentar, a gente comungava com os demais grupos as suas apresentações, seus talentos, seus conhecimentos, e isso agregava. Era esse intercâmbio que a gente costuma falar aqui dentro da área de teatro. Isso favorecia demais, porque quando a gente retornava para casa para elaborar um novo espetáculo, sabendo que iria ter festival no ano seguinte, você já tinha noção do que você tinha em mãos para poder trabalhar. Eu lembro que até hoje eu comento, vez ou outra, com um amigo ou outro, de como era engraçado. Foi engraçado a primeira vez que, lá em Itabuna, que nós chegamos, a diretora do festival, a diretora de teatro, Eva Lima, ela falou bem assim para mim e para os meninos: ô Murilo, a próxima grupo a passar a luz, fazer a marcação de luz, vão ser vocês. Eu olhei para os meninos e eu falei assim: o que é marcação de luz? A gente estava vindo do festival aqui da Barra e apresentando em rua, em feira livre, teatro de rua, aqui e nas cidadezinhas do lado. O que é marcação de luz? Fiquei pensando, né? E fiquei olhando os outros fazerem. Pronto, aí, quer dizer, ali você já aprende já. Você já começa a saber. Aí você chega em dia que um palco grande, aí era profundidade de palco, qual a profundidade que você quer, são as coxias que você poderia estar trabalhando, outros elementos que você poderia estar trabalhando, elementos do plano alto, por aí vai. Então, abre um leque muito grande de possibilidades. E aí, a sua criatividade acaba sendo direcionada para isso, porque você consegue, sabe que pode fazer algo porque você tem ferramenta para poder executar. Então, os festivais foram essenciais nesse sentido. E também porque se não tivessem esses, provavelmente não teria nem a companhia de teatro que hoje eu faço. Eu teria parado naquelas primeiras apresentações ainda de nível escolar, vou colocar assim, porque amador ainda somos aqui na companhia. Então, teríamos acabado junto com a Semana de Arte e Cultura, se não fossem esses festivais. O festival foi o que motivou, foi o que chamou pra gente, assim. Eu lembro que o cara transformador para isso foi Ricardo Barnabé, porque eu não conheço um festival que teve esse molde, que eu achei extremamente importante, Gabriela, porque quando lança um edital, hoje talvez é mais fácil a gente ter a ousadia de sair na internet buscando festivais e se inscrever. Se der certo, bem. Se não der, mas antes, eu não sei se era assim com você, mas pra gente, a gente não tinha nem
a ousadia de querer fazer arte em outro local que não fosse aqui pra gente. Então, quando o Barnabé fez o festival e veio até a cidade, garimpando onde tinham, veio aqui, sem saber que existia teatro aqui, foi em Cândido Sales, foi em várias cidades, e localizou a gente, que na verdade ele despertou a gente, né? Então, essa sorte, isso aí para mim, eu acho que foi assim, ó, uma baliza gigantesca, porque como lhe puxar para dentro de uma área e falar assim, ó, cara, ó, é assim, vamos, vai que rola. E aí você cria ousadia. Aí, a partir daí, a gente criou a ousadia de se inscrever em festivais e tá tentando participar, montando espetáculos com aquela sede, com aquela vontade. Mas se não fosse isso, então certamente não existiria nenhum grupo. Isso eu tenho certeza. É bom a gente relembrar, né? Eu chamo de dinossauros, com todo respeito, mas os dinossauros do teatro, pessoal que é das antigas e que fez todo um movimento para que a gente pudesse nascer. E hoje a gente já está velho, né? A gente faz um movimento para que outros venham a surgir. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz Eu Fui uma Princesa. A segunda peça que eu fiz foi uma árvore. A terceira peça que eu fiz uma lagartixa. Quando eu fiz a princesa, eu era neta do porteiro da escola. Então, assim, eu já era aquela bonequinha que estava sempre sendo vigiada e tal. E eu lembro que a professora chegou para mim e falou assim, eu quero que você venha até aqui, deite nesse sofá, se embrulhe aqui, a gente vai fazer aqui. Eu não me lembro muito do todo, né? Eu era pivetinha, acho que eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. E eu fui uma princesa. E pra mim foi muito lindo, porque eu saía, se eu tava realmente me sentindo uma princesa, porque depois todo mundo, você foi muito linda, a tia da merenda, você foi muito linda, você parece uma bonequinha, não sei o quê. E ali aquela paixão de saber que depois a galera chega até mim e fala assim, foi lindo, me emocionou, ou eu gostei, ou me deixou feliz, ou sei lá o que. Aquilo ali já me ganhou ali. Eu falei, pronto, quero continuar fazendo. Eu sempre perguntava pra tia, quando é que você vai fazer isso de novo? Eu quero ser a princesa de novo. Aí, assim foi, né? Chegando a época de São João, eu já movimentava ali para ser do casamento, da Rainha do Milho, sempre essas coisas assim de destaque. Eu sempre queria ser a pessoa que estava lá falando alguma coisa, cantando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Era sempre eu. Era sempre eu a mandante de tudo ali, que queria sempre estar no lugarzinho fazendo, aparecendo, brilhando de alguma forma. Aí, quando eu vi que eu realmente tinha jeito pra coisa, assim, que era aquele universo que era meu, eu nunca mais parei. E assim, eu fui criada no cristianismo, fui criada na igreja católica, né? Por mais que hoje eu não siga mais a religião, mas foi o meu lugar de nascimento. E aí todo mundo me chamava, todo mundo falava, Lívia, eu preciso que você organize uma peça para mim, Lívia, eu preciso que você organize uma peça de Natal, um presépio, uma coisa assim, era sempre eu. E lá em Planalto tinha a Gincana Bíblica, que era um evento na cidade pequena, era um evento. E aí tinha que correr atrás de figurino, tinha que correr atrás de cenário, e eu queria fazer tudo o tempo inteiro. Só que minha mãe não deixava fazer tudo o tempo inteiro. E aí o pessoal batia na minha porta, hoje você vai ser a lagartixa. Aí eu fui costurar essa roupa dessa lagartixa, um monte de TNT, costurando essa lagartixa com minha avó, passando a noite acordada. E são momentos muito, muito gostosos que eu me lembro, sabe? Porque ainda tinha aquela coisa fantasiosa, aquela coisa da criança descobrindo um novo, assim. Pra mim foi muito, muito gostoso. Só que aí, de acordo foi passando o tempo, os perrengues foi chegando, porque a mãe percebeu assim, bom, não é só coisa de criança, ela quer realmente isso pra vida dela. Foi aí quando foi, eu dando 8, 9, 10, 11 anos. Aí o espaço do teatro, a gente que tem muito tempo teatro de rua, a gente sabe que é um espaço marginalizado. Que para todo mundo nós somos a galera que tá ali para usar coisas ilícitas e não fazer nada com nada. É só polêmica, né? Teatro é só polêmica. E aí minha mãe não queria esse lugar para mim.
ela me proibia de ir, ela já me bateu pra eu não ir pro teatro, ela já foi me levar e me buscar na escola, porque nesse meio tempo eu dava um jeito de estar fazendo alguma coisa com o grupo. Então aí a coisa começou a desmoronar um pouquinho. Aí eu comecei a me questionar, falando, gente, será que é isso mesmo? Será que eu tô passando por esse auê todo pelo teatro? Será que é isso mesmo? Aí foi quando desgramou tudo que eu conheci minha primeira namorada. Aonde? Dentro do teatro. Aí lascou, minha mãe descobriu, me deu outra surra. Aí eu passei aquele período bem pesado, bem bad, assim. Isso com 13 anos, era criança, né? 13 anos, e aí eu chorava, era todo sábado. Sábado, 4 horas, era meu martírio, que era a hora de ir pro teatro, eu não podia. Aí foi quando eu conheci a minha paixão, né? Um filme da minha vida, Léo e Bia. Assistia, e eu chorava assistindo Léo e Bia, e eu me desesperava. Eu falava, gente, eu sou Bia, minha mãe não me deixa fazer teatro, e não sei o quê. E foi tanta labuta, até ela olhou pros 4 cantos e falou assim, não tem pra onde correr, é isso aí. Eu continuei, aí eu saí do Retalhos e já fui montar um armazém, com 15 anos, já correndo atrás das coisas, aí a cidade inteira já passou a me conhecer como uma menina do teatro, aí eu estava sempre na porta de prefeitura, na porta de vereador, pedindo ajuda, pedindo verba, vendendo rifa, eu vendi horrores de rifa na feira, para conseguir montar figurino, para fazer as coisas, e aí eu lembro que a gente lá na Praça de Planalto tem um lugar no meio, eu tô aqui gesticulando como se você estivesse vendo minhas mãos, mas tinha um negócio no meio que a gente montava, esticava um monte de lona e ia apresentar, para quem parasse, quem olhasse, quem parasse para admirar, para ver, e ia assim, ia meter as caras, a gente fazia performance na feira, ficava lá parado no sol, horas e horas e horas parado no sol. Então era taxado de doida, assim, por todo mundo, mas eu sempre me encontrei muito no teatro, muito, muito, muito. E quando chegou em 2019, na verdade, no final de 2018, eu saí do ensino médio e falei, eu queria cursar teatro, só que eu não tinha dinheiro para sair de Planalto e ir para Jequié, para cursar teatro, de fato. Aí eu passei para História. Aí eu comecei a cursar História. No ano seguinte, abriu vaga para o técnico em teatro, lá no Colégio Modelo. Mas quando eu cheguei no curso, eu me senti uma formiga. Eu me senti uma formiguinha, assim, porque eu tenho uma bagagem de teatro amador e é aquela coisa na prática, né? A gente pega ali para ensaiar em chão de cimento e dá tudo na prática, tudo na tora. A gente sabe porque a gente aprendeu assim. E aí no teatro, quando vem a carga teórica, que eu parei para estudar de fato história do teatro, eu fui me sentindo uma formiguinha, porque para mim eu não sabia de nada, para mim eu não entendia de nada. Aí eu fui descobrindo que eu sabia, eu só não sabia os nomes das coisas. Aí eu fui conhecendo, aí eu conheci Arthur, que é quem eu quero continuar, né? Teatro da Crueldade, que é onde eu mais me identifico. Ter esse acesso, ter uma coisa do governo do estado da Bahia, foi uma coisa que abriu tantas caixinhas na minha cabeça, que é óbvio que a gente precisa, né, dessas políticas públicas vindo desde o governo federal até o municipal. Só que o governo estadual e o municipal é mais direto, a gente é mais imediato, digamos assim. Quando a gente consegue essas vagas, quando a gente tem esse acesso, é uma coisa muito incrível, porque, poxa, eu não tinha R$ 1 no bolso, não tinha como conciliar trabalho fixo com o ESB mais curso, e ter um curso gratuito, isso é muito importante, isso é muito importante. É claro que não foi, né, tudo ali do jeito que a gente necessitava, de figurino, de maquiagem, de todo o respaldo, de espelho, não teve, porque era o que tinha pra hoje, velho, era o que dava pra ter naquele momento. Foi uma primeira turma, não teve outra turma por causa da pandemia, né? Mas aí já o governo já estava se articulando melhor para mandar a verba, até então a gente não tinha recebido verba. Foi uma coisa assim com muito perrengue, mas foi uma coisa de suma importância.
muito importante. Hoje em dia eu posso falar que eu sou técnica em teatro, eu tenho um certificado, eu tenho uma garantia que isso é uma profissão, isso não é mais uma vagabundagem, isso não é que nem o pessoal aí conservador acha, que é só mais uma que só sabe gritar e imitar gente. Não é isso. Hoje em dia eu tenho a segurança de poder falar, não, eu tenho técnica em teatro, eu estudei para isso, eu tenho essa segurança e é graças ao Estado, é graças às políticas públicas. O que entra de novo no que eu acho no que eu acho não, no que eu tenho certeza que é o que eu passo quando eu me proponho a me apresentar em algum lugar de uma criação minha, é sempre nesse âmbito que eu busco, de falar assim, olha, isso aqui é um lugar público, é um lugar político, é um lugar que tem que ser assegurado para todo mundo. Puxando um pouco para o que você falou da importância das leis de incentivo, né? Se você puder falar um pouco como que as leis de incentivo, os editais, e principalmente a Lei Aldir Blanc, atingiu, afetou você e o seu trabalho. Falando um pouco aqui da minha parte, eu participei inicialmente de toda a discussão da Lei Aldir Blanc, né? Porque o dinheiro não iria chegar aos municípios pequenos, né? Iriam vir para os estados. E foi uma luta muito grande fazer com que o dinheiro chegasse em cada um dos municípios. E fazer com que os municípios estivessem mobilizados para receber esse dinheiro, porque senão esse dinheiro voltaria para o Estado, né? Se não tivesse ali os artistas que submetessem os seus projetos, e até saber como inscrever no edital e tudo mais, ter acesso a essa parte mais burocrática, né? Que a gente não tem a formação para isso, a gente que vem da prática não tem essa formação. E até mesmo a gente que estuda não tem essa formação, porque políticas públicas a gente se forma fazendo e tendo acesso a elas, né? Então, se você puder falar da importância que foi as políticas públicas de teatro na sua formação e principalmente a Lei Aldir Blanc para você, seria bem interessante. Sim, é bem o que você falou. A gente da prática, a gente não está habituado com essas burocracias todas, e é onde se perde muitas oportunidades, porque eu não sabia escrever um edital. Eu não sabia nem para onde ia escrever um edital. Dentro do curso, eu tive a matéria de edital, onde o Joadson foi incrível, ele levou vários modelos, ele, sabe, praticamente pegou na nossa mão mesmo assim, para ensinar a escrever objeto, fundamento, cronograma. Isso é muito importante. Sabe? Foi muito importante. O Edson foi assim incrível nessa questão, porque a gente tinha um total de 12 matérias, né? E ele era professor da metade, e assim, no que diz respeito à metade dele, ele foi impecável. Admiro muito. E falando sobre a Aldir, aqui na Barra do Choça foi um auê, porque a gestão, né, teve essa questão aí que já não ia vir verba para município pequeno. A gente consegue a verba para município pequeno, só que aí tem que criar um conselho, tem que ter tudo mapeado, todas essas questões muito burocráticas e minimalistas. Foi onde a gestão passada não realizou. Aí a gente falou, meu Deus, a gente perdeu foi 275 mil, eu acho. Uma coisa assim. A gente perdeu 275 mil. Vai voltar para o Estado em 2020. Aí, quando a gente descobriu que tinha a possibilidade ainda de trazer isso, eu tomei a frente. Aí eu falei assim, não, agora a gente vai buscar isso e vai conseguir. Aí, porque foi um anjo, assim, na vida, porque... Maravilhoso, a gente tem que ressaltar a importância desse cara para a região sudoeste toda. Sim, ele mobilizou tudo, ele também ajudou na mobilização aqui de Cândido Sales, era o cabeça de Vitória da Conquista, né? Então ele foi muito importante, né? Eu acho que no celular de Porqui, acho que deve ter umas 500 ligações minhas, porque o tempo inteiro, amiga, e aí, amiga, e aí, amiga, e aí. Aí eu ia para lá, para a biblioteca cultural que ele estava trabalhando, e a gente lá e tudo mais, e toda hora.
Aí foi que eu vi o negócio caminhando, sabe? E aí eu vi a galera de baixa renda, a galera que tinha ali, ó, só um áudio gravado de uma música, uma galera que escreve à mão. Essa movimentação foi uma coisa que me marcou muito e eu tenho certeza que daqui 50 anos eu vou lembrar que eu teve um momento que eu cheguei lá na biblioteca para tirar umas dúvidas com ele e tinha tem um senhor aqui que o nome dele é Bertinho. E ele canta há muitos anos, e ele compõe há muitos anos. Então ele tem, sabe, uma caralhada de faixa gravada em áudios. Tem até um CDzinho, um compilado de áudios, e ele lá mostrando, e ele falando que ele agora ele ia cantar, e que ele ia receber por isso, e que, sabe, são coisas, assim, incríveis que a Audi conseguiu proporcionar. Mas quando a gente vê isso acontecendo dentro de um município de interior, é uma coisa surreal a proporção, velho. Porque quando começou a pagar mesmo, assim, que foi a partir do dia 29, que você via a galera glorificando e agradecendo, e sabe aquela coisa assim que a gente viu o quão perrengue aquela galera tava passando, eu me incluindo, que a gente tava lascado mesmo sem conseguir fazer nada, que eu consegui até fazer uns projetos, participar de algumas coisas, mas era tudo online e gratuito, né? Só pra fazer, falar que fez mesmo, assim. Mas cadê o negócio do dinheiro, gente? A monetização da arte, ela é uma pauta, é um assunto que precisa entrar em pauta, porque a gente se depara, né? Quando a gente rolou uma discussão da Audi, mas artista fala que arte é sentimento, mas na hora do dinheiro quer dinheiro, né? Artista é tudo assim, hipócrita, que quer dinheiro. Não, é a parada da monetização da arte. A gente tá vendendo nosso trabalho. Eu costumo falar, gente, que eu vendo meu corpo. Eu vendo meu corpo, eu vendo minha voz, eu vendo meu tempo. E aí, folha de ofício, lanche, tudo isso que o pessoal quer pagar a gente, se não paga conta, não. Não pode chegar na lotérica e falar assim, não, toma aqui um centro de coxinha, que várias vezes já me convidaram para ir à escola, e a galera fala assim, eu te dou um pacote de folha de ofício, quando você precisar de papel madeira, você vem aqui, a gente negocia. Eu falo, minha gente, não tô querendo ser ruim, sabe? Não é que a gente não quer fazer, é que a gente precisa trabalhar, a gente precisa receber por isso. E a monetização da arte, ela não é uma coisa que é citada, e é isso que a gente dá, que vem do teatro de rua, sem essa parte burocrática, a gente às vezes se perde nessas questões. A gente se perde no tempo de edital, a gente não sabe construir edital, a gente não sabe para onde recorrer, o que a gente pode ter como segurança. E aí essas mobilizações, tanto que eu tive dentro do curso técnico, quanto eu tive com a experiência trabalhando com o Porqui nesse período, é de que a gente precisa cada vez mais. Eu queria perguntar para você como está a situação agora da sua companhia, do teatro aí em Barra do Choça, a questão dos festivais, de edital e tudo mais. A Companhia Itinerante de Arte Cênica, a nossa SIAC, ela está ativa. Retornei desde o ano passado com o canal e também montando um monólogo que a gente participou do festival que teve o ano passado, do Sudoeste Online. Assim, não queremos parar. Estou com 2 projetos ainda, um já no papel, já tomando forma, e um outro ainda no plano dos pensamentos. Seriam 2 espetáculos distintos, um para a rua e outro para palco, mas ainda pensando de que maneira eu vou estar executando isso, né? Então eu estou indo por etapa. Eu estou primeiro tentando concluir os textos, tentando concluir a montagem, para depois para mim ver a questão de os personagens, a atuação, quem vai atuar, os atores, né? Todo o material para cenógrafo e por aí vai, né? Então está indo por etapa. Por enquanto está nos textos ainda. Aqui na Barra os festivais acabaram, como eu falei. De lá para cá, esse incentivo à arte
ele, assim como grande parte do país, ele está sendo de maneira ruim, precário, né? Atualmente, na Secretaria de Cultura, tem um amigo da gente que tá tentando criar um espaço físico que aqui na Barra sempre teve, já há alguns anos, foi implantado o espaço cultural, um espaço de arte que possibilita a crianças e adolescentes ter contato com a música, com a poesia, com a pintura, com diversas categorias da arte. E eles passam um ano letivo, e no final do ano tem um encerramento, assim como numa aula, um encerramento em praça pública e tal. Então, ao longo dos anos, existia isso. Só tem que ir sempre em pontos alugados. A ideia do coordenador de cultura é ter um local que vai servir como sede, sempre. Então, foi pegar um espaço de uma creche que foi desativada, está em processo de reforma, e lá a ideia é continuar essas aulas, né, não seria nem oficina, esses cursos, né, de arte, e também o espaço aberto para quem quiser usufruir. No caso, tem um pátio, e se você quiser ensaiar, se você, pelo menos, foi dessa maneira como foi me apresentado, né? Então a gente aguarda ansioso a conclusão desse espaço, assim como também outras iniciativas, né? A gente aguarda que venha a ter aqui no município e de continuidade. Isso é fundamental, porque eu acredito que as políticas públicas, elas não devem serem feitas de maneira isolada, elas têm que ter uma continuidade, principalmente nessa questão da arte. Ela não pode ter pausa. E o que se vê muito são projetos, são programas que duram pouco tempo, ou no máximo até o fim da gestão, quando entra outro prefeito, acaba com aquilo. Isso é muito prejudicial. E então a população, ela tem a obrigação de estar cobrando, principalmente os vereadores, para poderem não deixar essas coisas acontecerem por parte do executivo, né, de sempre interromper determinados movimentos. Então, a nossa realidade hoje é dessa forma. Tivemos aqui a aplicação da Lei Aldir Blanc, como no país todo, né? A prefeitura conseguiu finalmente cadastrar os artistas e quem fazia parte dos critérios serem contemplados, né? De terno de reis a música, a capoeira, e isso é muito bom e muito interessante, porque agrega condições para essas pessoas, pelo menos, comprarem um instrumento ou manterem, de certa forma, a sua arte, né? E esperançoso para que as coisas sejam feitas e que cada vez mais o poder público possa estar compreendendo que fazer arte não é apenas entretenimento, né? Você tem que fazer mais do que isso. Um evento é só um evento, seria coroamento de todo um processo, um progresso que se faz na arte. Então, muitos, infelizmente, têm na arte apenas como evento, realização de evento. E a arte não pode ser levada dessa maneira. Ela tem que ter uma continuidade. Ela tem que envolver sede e tem que envolver zona rural. Importante você colocar essa característica da zona rural, né? Porque muitas vezes a gente só pensa na cidade em si e esquece da arte que acontece também na zona rural. Interessante eu só interrompendo, eu lembro que uma vez eu tenho uma paixão pela a zona rural. Na verdade, Gabriela, o objetivo da companhia nossa, ela fazer a arte por si, mas também levar da nossa forma, pelo menos
da nossa melhor forma, mesmo que não seja a melhor forma a ser levado, mas a gente se entrega demais para pessoas que não têm acesso. Porque pior do que não ter uma arte de nível Brasil, como a gente vê nos grandes centros, é não ter nada, é não ter nenhuma referência, é não ter. Aí sim, que a gente nunca vai alcançar isso. Então, eu estou te dizendo isso porque em 2010 eu executei um projeto pelo Ministério da Cultura. Foi. Nós fizemos oficinas e apresentação do espetáculo Cultura Morte ou Vida, sempre nos finais de semana, nos 4 cantos. Escolhemos 4, dividimos o município em 4 regiões, e a gente ia lá no final de semana, fechava com a escola, garimpávamos esses alunos, crianças e adolescentes na comunidade, dava alimentação no final de semana, de manhã à tarde, e no domingo a gente fechava com a apresentação deles e com a apresentação do nosso espetáculo, Cultura, Morte ou Vida. E foi extremamente gratificante. Eu lembro que teve um senhor aqui na região do Sossego, para quem conhece a Barra sabe onde eu estou falando, uma região montanhosa, de muita cachoeira, e ele gostou muito, eu tenho isso até registrado, ele se encantou e falou assim que aos 82 anos ele nunca tinha visto algo parecido. E convidou a gente para tomar um café na casa dele. Então, são essas coisas que tem que ser. É isso que eu estou falando, que a arte ela é muito mais do que um entretenimento, um evento. Faz aqui, que geralmente na cidade pequena é assim, vai ter São João, então, pronto, ocupa ali o departamento de cultura com a grade do São João. Ah, vai ter uma cavalgada, então agora é festa de cavalgada. Não é assim, não é só eventos assim, mas é esse contexto todo, né? Eu sempre briguei para que tivesse um festival, uma seletiva zona rural, uma seletiva urbana, e que no final do ano fizesse os campeões, digamos assim, das regiões, de cada localidade, junto com o da sede. E aí faria essa questão. Sempre briguei por isso, Gabriela. Porque eu acho necessário você movimentar o ano todo isso. Então, a criança ou adolescente, ele vai produzir muito mais que ele sabe, e cada vez melhor, que ele fala assim, poxa, eu fiquei na seleção local, mas o próximo eu quero estar na seleção lá na sede, na grande final, eu quero. E aí a ideia é crescer. E custo barato. O que a arte custa? A arte não custa quase nada, porque geralmente você tem pessoas que têm uma grande. Quem faz arte faz porque gosta. Ninguém entra para a arte obrigado. Entra por um ideal, por uma filosofia. Então, é fácil executar. Gasta-se. Minha raiva, desculpa que tá abrindo o coração, mas é porque minha raiva é que gasta-se com tantas coisas, às vezes, supérfluas, desnecessárias, e deixa escapar, como uma areia que escorre pelos dedos das mãos, oportunidades de transformar vidas e pessoas, e marcar a vida de um adolescente ou de uma família, né? Eu queria saber como é que foi aí para você, para a companhia, a pandemia, como isso afetou vocês e a produção. Eu tive a possibilidade, na pandemia, durante esse período, a gente, enquanto todos aqueles membros que tinha, a gente já estava sem se reunir há bastante tempo, né? Então, na pandemia, eu decidi retornar efetivamente com o teatro, com a arte. E aí, como eu passei 6 meses trabalhando em home office, então eu tive essa possibilidade de terminar o expediente 4 da tarde, 4h30, à noite, poder voltar a fazer alguma coisa. Então foi aí que eu resolvi criar o grupo, o canal da SIAC, do qual a ideia inicial era estar agregando artistas para dentro do canal, mostrando, ser mais um viés, mais uma via
de divulgação, né? Então, quem entrar lá no canal vai ver diversas artistas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, por aí vai, e local também, daqui da Barra, daqui da região de Conquista, declamando poesia, falando sobre o livro, né? A ideia do canal era essa, divulgar, ser mais uma ponte, né, junto com os que se inscreveram no canal, ter acesso a esse pessoal que muitas vezes tem um grande talento e não é conhecido, né? Então, a ideia inicial foi essa, foi o primeiro ano, foi dessa forma, e agora para o segundo ano eu estou elaborando uma outra forma de aplicar dentro do canal. E também, nesse período, eu fiz uma adaptação para um monólogo, ia ter o Festival de Teatro Sul e Sudoeste, e aí eu fiz um monólogo, gravei aí em Conquista, no Teatro Carlos Jeová, e mandamos o vídeo, ficou uma edição muito bacana, ficou uma gravação perfeita, a equipe foi fundamental na qualidade do material. Bia e as meninas tem lá no canal, tá divulgando. Nesse festival a gente ganhou o festival como melhor ator e como melhor espetáculo na oportunidade, no ano passado. Então a pandemia pra gente, para mim, especialmente, foi dessa forma. Produtiva, de certa forma. Fala de novo aí o nome do canal pra gente. O canal você pode colocar no YouTube teatro.ciac, C-I-A-C, que é Companhia Itinerante de Arte Cênica. Aí se botar teatro.ciac, C-I-A-C, vai aparecer lá. Aproveitando, então, esse gancho seu, eu queria convidar você a participar agora, se você quiser, se não, também fica à vontade, com alguma intervenção artística, se você quiser ler, enfim, fica à vontade, o que você quiser e dar essa contribuição. Eu vou declamar a poesia Não Somos, Estamos, de Maviael Melo. Eu acho que é bem característico para a gente, não somente nesse período pandêmico, no qual a gente se revelou muito o quão ser humano nós somos, ou na verdade o ensaio de sermos humanos, né? Ficou bem discrepante essa questão da gente, do individualismo e outras características não tão legais. E o poema ele traz uma reflexão. Ele não foi feito só de antemão para essa questão, já existia esse poema, mas eu estou trazendo porque também abrange muita reflexão, né, de o que nós somos, não aquilo que a gente tem. Ele diz assim: o que somos nós, prezados senhores, senão um conjunto de massas ao ar? Um grão de matéria a se dispersar no pó que evapora depois dos tremores. Poetas, atrizes, atores, doutores, nós não somos, nós estamos, para entender que a carne ela perece por apodrecer. Com o tempo ela estica, encolhe e definha, se torna no nó na ponta da linha, criando outra massa a se desprender. Para que a ânsia de tanto querer? Por isso essa angústia no mar dos horrores, nos sonhos pesados feitos em desabores, na noite perdida desse padecer. Que mal vos feriu? Me diga o porquê de tanta ganância, se tudo é matéria, e padecerá na mão deletéria que doa e se mostra, que fere, alisa. Para que a barreira de tanta divisa, gerando a barreira que cria a miséria? Mostre-me um tormento que tenha motivos, ou mesmo um motivo para tanto tormento. Expliquem, senhores, esse desalento e a falsa conduta nos objetivos. Por isso é que os meus versos ressoam cativos e a vossa poesia nem versa nem prosa. Sua rima é incompleta, tão triste e penosa, se omite tentando entender qual é a razão de tanto da noite vistosa. O que somos, então? O que vos parece, senão a migalha daquilo que fomos?
Estamos aqui, contudo, não somos, e o fogo que apaga nem sempre arrefece, mas sempre se abriga conforme se tece e só se recebe aquilo que dá. Por isso, senhores, lembrai-vos de amar, sabeis compreender que essa imensidão é um ciclo constante dessa rotação de cada partícula a se misturar. E assim vai formando outra massa no ar que se multiplica por esse universo. Se um verso eu termino, um novo eu começo, às vezes me calo para escutar. Porém, é preciso, às vezes, falar, deixando no ar o nosso recado, formando a matéria de um novo legado que vai permeando noutra atmosfera, vagando nos ares da estratosfera, buscando um futuro para esse passado. O nome é O Tempo Acabou, Criança. Ele diz assim: o tempo acabou, criança. Já não é mais intervalo, já não tem mais aula, a árvore caiu, o galho secou. O tempo acabou, criança. O mundo se partiu, como numa música de uma estrofe só. Ou um poema de poucas quadras. O tempo que durou, mas acabou, menina. A maré fria, quente, morna, fria. O teu amor foi a mentira que o meu ego mais quis. E teve. Mas o tempo que não dura, não cura e não existe mais. A chave está na porta. Eu vou entrar, esvaziar, jogar a mobília fora e sair. Porque o tempo acabou e eu já sou mulher. Teve uma coisa na sua fala que eu achei muito importante e muito relevante para a gente abordar mais um pouco. É sobre a importância do teatro, principalmente em cidades pequenas, já que nosso podcast fala aqui para a cena teatral da região sudoeste, sabe, são cidades do interior, cidades pequenas, como é importante para a comunidade LGBT e até mesmo, eu falo que para todos, né, no descobrimento pessoal, no descobrimento sexual, porque envolve isso também, né, as relações interpessoais. Como foi importante para você ter esse espaço de liberdade, de descobrimento, e se o teatro, você acha que ele chega a ser terapêutico nessa função, falando um pouco de saúde mental também? Com certeza, eu tenho vários relatos sobre isso. A gente ficaria de fato a noite inteira conversando, viu? Porque é muito isso. É muito isso. Quando eu me descobri, a descoberta da minha sexualidade em si, ela foi uma coisa bem conturbada para mim. Porque eu me descobri lésbica dos 13 para os 14 anos, me descobri lésbica. E foi justamente esse período aí, né, que minha mãe me descobriu e me proibiu e me bateu. E foi, sabe, aquela coisa bem assim, terrível de se viver, traumática de se viver. E o teatro, ele entrou assim como, sabe, um grande colo, um grande, imenso colo, assim, que me pegou e me guardou e falou assim, não, quando você pisar aqui, você vai deixar tudo isso para trás, você vai deixar tudo isso lá fora e você vai viver o que tem para viver aqui. E fazendo isso, de viver o que tem para viver dentro do teatro, deixando esses problemas lá fora, eu fui entendendo a grandeza disso dentro de mim, sabe? Eu fui entendendo que não era errado, eu fui entendendo que nosso corpo, ele sofre uma mutilação grande, mas não externa, interna. Nosso corpo, ele sofre a mutilação no sentido de se enquadrar, sabe? A gente é podado o tempo inteiro. Não faz isso, não fala alto, principalmente nós mulheres. Não fale alto, não se poste assim, senta direito, sentar de perna aberta é errado, porque vai abrir margem para o cara olhar. Essas coisas, então nós sofremos mutilações corporais o tempo inteiro, sabe? Para o menino que é homossexual, afeminado, fala que nem homem, não pode chorar, e o teatro ele vem e quebra, sabe? E arranca pela raiz tudo isso, e fala, não,
o corpo ele é feito para ser explorado, a sua voz é feita para ela ser coada, para você falar quando acha que tem que falar, para você dançar do jeito que seu corpo sente a música. E aí foi entrando, sabe, essa coisa foi entrando no meu inconsciente, foi se fixando e falando assim, não, por mais que a sociedade inteira fale que é errado, que tá errada, é assim que eu sinto, é assim que eu vim no mundo, é assim que eu tenho que viver, e é assim que é a minha plenitude. O teatro foi de suma importância para que isso acontecesse, para eu me entender o meu espaço, o meu lugar de fala no mundo, sabe? E em relação à minha saúde mental, ele me cuidou, sabe? Ele me deu a possibilidade do novo, de entender que eu tenho é que ganhar a vida a cada dia e não tirar um pouquinho dela, que é celebrar a minha vida, que eu tenho uma mensagem para levar para o mundo, que eu, sabe, eu não preciso ser aí uma heroína nacional para mudar o pedacinho do meu mundo. Eu posso mudar ele na mensagem que eu transmito, eu posso levar a minha experiência para o teatro e falar assim, ó, galera, eu já passei por isso, por isso, por isso, mas eu achei esse outro caminho que me realizou de outras formas. Eu quero perguntar para você, Lívia, quais são as suas projeções para o teatro no futuro? Como você se imagina daqui a alguns anos com relação ao teatro? E também como você imagina o teatro na sua cidade, que Nossa, é Barra do Choça, né? Como você vê o isso, teatro de Barra do Choça aí? Até porque você falou que tem a construção de um espaço, né? Será que isso. isso vai mudar a visão? Eu estava conversando com o Porqui nesses tempos aí, e ele falou da possibilidade de um teatro aqui, da construção de um teatro aqui. Então isso já me abriu um par de ideias, assim, sabe? Mas o que eu quero pro meu futuro dentro do teatro é que eu consiga abrir a minha própria escola de teatro, abrir turmas de teatro e, sabe, fazer um projeto que consiga contemplar todas as classes e principalmente a classe de baixa renda, que a gente sabe que é onde o teatro e a arte se faz mais necessária, né? Que eu consiga fazer com que esse pessoal chegue nesse lugar, sabe? Que o teatro ele não se perca dentro da cidade só como uma coisa elitizada, só como uma coisa que branco faça, que hétero faça. Eu acho que seria o meu inferno astral dentro do teatro, assim. Mas o que eu quero pro meu futuro é esse. E, assim, o meu próximo passo é tirar meu DRT, né? Porque eu queria muito, sabe, essa conquista como uma segurança mesmo, porque quando a gente chega num espaço, como eu cheguei aqui na Associação de Artistas, que eu me deparei com um monte de homem, com um monte de hétero, com um monte de gente mais velha, assim, que já é aí, acha que é dono da cultura da cidade, a gente não pode chegar de mão vazia. Você falou de DRT, é uma coisa que eu saindo de Cândido Salles e indo para a Conquista, eu senti muito essa cobrança. Ah, você tem DRT, você tem DRT. Hoje eu já não tenho mais essa pressão do DRT. Já não sinto também essa pressão por parte das outras pessoas, tanto do DRT. Acho que o pessoal foi esquecendo um pouco do DRT. Sim. Mas eu acho importante que a gente tenha meios de certificação, né? Eu tenho muito certificado de oficina. Quando eu fui para Salvador, que eu me informei como fazia para tirar o DRT, que até isso a gente não sabe como é que faz para tirar DRT e tudo mais. Nossa, não tenho noção disso, nada. Pois é. Então, você tem que ter tantas horas de oficina. Eu tinha até mais horas de oficina por certificado. Então, só que assim, eu tinha que mandar o documento para Salvador, pagar para correio até lá. Então, que isso venha até nós da cidade do interior de forma acessível. Teve um projeto chamado Ribalta Sertaneja. Eu não participei, mas eu fiquei sabendo que era um projeto de formação de um pessoal de Salvador que vinha formar o pessoal do interior. Inclusive, o professor Roberto de Abreu participava desse projeto.
como professor, se não me engano, ele foi um dos mentores do projeto, e aí no final do curso os alunos recebiam um DRT, e muita gente de Vitória da Nossa. Conquista só conseguiu o DRT por conta desse projeto, que foi via lei de incentivo público. É aí que entra toda essa questão burocrática que a gente precisa levar a sério, a gente precisa levar para a galera, para falar assim, a galera, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Isso aqui não é nem culpa nossa, a gente não sabe porque não é que seja culpa nossa, você não se interessou bastante para aprender isso, não. É porque nós não temos essas leis de incentivos, de incentivo para chegar até a gente, sabe? Para quê? Por que eu tenho que ir até Salvador para tirar a droga do DRT, se tem como trazer ele até aqui, sabe? Se tem como dar a acessibilidade dele até aqui. Olha, Gabriela, eu tenho que ter pensamentos positivos, de acreditar sempre que vai haver melhoras. Eu vejo algum esforço nessa tentativa, e é dentro desse esforço que eu tenho apostado as minhas fichas para que isso venha ocorrer. O que vier, a gente já tende a estar comemorando, né? Mas se assim for a possibilidade de ser executado com prazer de fazer, entendendo que é necessário, e aí eu digo e incluo não somente o poder público como fomentador, mas também a iniciativa privada, que também é omissa em municípios pequenos na arte. Então, a comunidade ela tem que entender, ela tem que abraçar esse segmento, porque é através daí que o Brasil real, como dizia Ariano Suassuna, parafraseando até Rui Barbosa, o Brasil real acontece dentro das comunidades, né? Não no Brasil oficial, que é caricato e burlesco, ele falava, né? Ele tem razão. Então, a expectativa é de que seja assim. Com relação à companhia, vou tentar continuar seguindo os meus ideais, cada vez mais afinco. Eu decidi desde o ano passado retornar com muita força. Estou me organizando para projetos, inclusive, que são bastante audaciosos para a realização. Assim, não será fácil, mas se eu conseguir, eu acho que vai ser algo incrível. Então, Murilo, chegamos ao momento. Eu quero também, Gabriela. Fique à vontade. Eu ia falar assim, eu preciso também, através de vocês, amigos da arte, aproximar mais, para justamente fazer como era nos festivais, aquela inspiração. Então, essa também é um dos meus objetivos, de estar aproximando de pessoas que fazem arte aqui em Conquista, que é mais próximo, também em Planalto, e em qualquer cidade próxima, para estar trocando ideia, porque eu entendo que a cada conversa causa uma motivação maior, porque às vezes você é só um soldado e nem todo mundo consegue ter a força e a persistência que teve o grande companheiro lá de Sancho Panza, né? Porque cavalgar e lutar só não é fácil, né? Então, às vezes, vem um pensamento de que será se vale a pena continuar você tocar a sua vida de outra forma. E quando a gente está em contato com pessoas que também participam dessa realidade, desse mesmo sofrimento, entre aspas, isso acaba que lhe motivando
e lhe inspirando a executar. Então, eu já estou me autoconvidando para poder estar interagindo mais com vocês. Eu acho que está todo mundo doido para amenizar logo essa pandemia, passar logo esse risco que a gente corre ainda, né? Para poder se encontrar e trocar para fortalecer, porque não tem sido fácil estar isolado, né? Fazer, por mais que a tecnologia tenha nos ajudado a criar outros mecanismos, a gente sente falta da troca real. Então, é importante você falar desse plano de ter esse aproximamento que você falou, né? Muito importante isso. Porque o teatro é a arte presente. Ela, quando você coloca numa tela, no meu ponto de vista, ela deixa de ter, por mais que você faz em um ato só, sem cortes, sem nada, tentando fazer como numa apresentação, né? Sem aquela coisa da claquete como no cinema, mas perde, porque o espetáculo ele acontece de maneira única para aquele público, e ele é uma resposta do público, né? Na medida que o público ele vai interagindo, seja prestação, ou seja, dialogando com o espetáculo, aquilo ali o ator percebe, a direção percebe, o iluminador percebe, a sonoplastia percebe, e todos entram em comunhão, diálogo ali com o espetáculo se transforma de uma maneira única, né? Então, o teatro é a arte do encontro, não tem jeito. Legal. A gente tem um espaço agora, se você tiver algum descontentamento, esse é o momento de você jogar aí na roda o que você acha que está faltando aí para a gente poder jogar duro com teatro na região sudoeste. Vamos lá. Dois pontos eu acho interessante. O primeiro é que em cidades pequenas, onde a economia gera basicamente por meio do fomento da prefeitura, ela tem um papel fundamental em ter a sensibilidade de executar projetos nesse âmbito, seja na área do teatro, ou seja em qualquer das artes. Mas não pode deixar de ter, né? A vida, ela não vale a pena se você não tiver isso. Até porque todos nós consumimos arte de alguma forma. Então, para que a gente possa estar vangloriando um ator hollywoodiano, ele precisa ter uma base. Ele tem que vir daqui de onde a gente vem. Ele vem da comunidade. Então, é dentro da comunidade que acontecem as coisas. Então, a gente tem que ter esse olhar de berço, esse olhar fraterno para quem está chegando e para que os que estão aí lutando, né, para poder permanecer essa bandeira hasteada. E louvar essas pessoas, inclusive. Em contrapartida, e paralelamente, na verdade, eu acho que os grupos de teatro, as pessoas que fazem arte, principalmente teatro, e eu digo exclusivamente para muitos que participam de festival, eu digo isso com propriedade, que eu participei de vários festivais, e eu vejo eu via entre alguns grupos, entre algumas pessoas, tentando impor que seria a melhor forma de fazer, né? Ao ponto de criticar quem não tem a academia de arte cênica, de que não faz arte. É triste poder ver isso por parte de pessoas que fazem arte, porque você vê que não entendeu a essência da arte. Aquilo que eu disse, né? O Brasil real,
o Brasil pobre, é onde vem as grandes manifestações culturais, nossa. E aí você pega qualquer um, de frevo a caboculinho, a maracatu, a reisado, a ciranda, todos os movimentos culturais surgem dessa maneira, de analfabetos, de pobres, e por aí vai. Então, a gente tem que ter a humildade de saber compreender e entender que todos nós estamos num barco só, um barco à deriva, e que se a gente ficar tentando competir nesse sentido, a gente acaba que nos autoafundando. Então, a gente tem que, na verdade, compreender que cada vez que eu vejo aquele rapazinho que faz uma apresentação na escola ou dentro da igreja, e ele transborda essa arte para outras pessoas, seja na sua comunidade, no seu bairro, não porque eu tenho participado de diversos festivais, ganhado festival, não porque você, Gabriela, já é uma atriz, uma diretora já renomada na região, com diversos festivais participando, diversas montagens de espetáculo, não aquele também da faculdade, não, a gente tem que entender que são essas pessoas que a gente tem que puxar, que tem que depositar as fichas, porque ali a arte ela é pescada através do prazer. Se você desanimar a pessoa, ela não retorna mais e se torna um avesso à arte. Então, como você falou em desabafo, eu aproveitei para relembrar em alguns trechos de algumas passagens minhas essa fala, porque isso foi notório, testemunhar algo nesse sentido e que me deixou extremamente chateado. E eu espero que isso não venha a acontecer mais, né? Então, para finalizar nosso encontro hoje, eu quero pedir para você falar para a gente uma fruta que represente o nosso episódio de hoje. Vou dizer a minha fruta, tá? A minha fruta hoje foi um morango, porque é uma fruta exótica e que revigora a gente, tem sabor de novidade. E para você, qual foi a fruta? Eu vou dizer que o podcast ele é como de hoje como uma melancia, porque ela para poder produzir frutos, ela se enrama o máximo que ela pode se expandir e no seu caminho vai florescendo e cada flor tende a sair um fruto. Então, eu acho que a arte e o encontro tem que ser dessa forma, né? E o podcast é uma dessas ramas, serviu como uma dessas ramas, né? De expansão e que chegamos ao final com flor e frutos certamente virão. É uma honra muito grande em rever você, uma amiga antiga, se você me permitir falar assim, né? Mas uma pessoa que a gente dá companhia e eu em especial tenho muito carinho, porque surgimos da mesma forma, com a mesma garra, com a mesma briga e com os mesmos ideais. Então, esse episódio para mim, esse momento, ele teve o gosto da única fruta que me deixa em êxtase, que é a jaca dura. Tem um gostinho bom de nostalgia, de infância, de me lembrar coisas importantes. É uma fruta que meu avô, ele sempre faz de tudo pra... Quando é época, ele sempre faz de tudo pra me arranjar uma, pelo menos. E pra mim teve esse gostinho de uma coisa importante, de uma coisa feliz, de um momento bonito. Vocês não estão me vendo, mas eu tô com um sorriso de orelha a orelha, gente. Eu tô muito, muito honrada mesmo em poder participar, em poder contribuir, em poder falar um pouquinho para vocês, né, do que eu já vivi dentro do teatro e dos projetos que eu tenho aí
Muito obrigada, foi muito gostoso o papo, foi muito gostosa a troca. E é isso, gente. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.